Ruas alagadas, caos por todos os lados. E debaixo do asfalto, um exército sobrevive como se nada tivesse acontecido. Como isso é possível? Você já se perguntou como as formigas continuam vivas, mesmo quando ruas inteiras são engolidas por enchentes? E lá estão elas, emergindo do solo como se nada tivesse acontecido. Hoje vamos entender o segredo por trás dessa façanha. E o que você vai descobrir talvez mude a forma como você olha para o chão. Imagine acordar um dia e perceber que tudo ao seu redor está sendo tomado pela água. O nível sobe sem parar, ruas somem, casas desaparecem. Para nós isso é devastador, mas para um dos insetos mais organizados e resistentes do planeta Terra, isso é apenas mais um obstáculo. As formigas minúsculas e silenciosas dominam técnicas de sobrevivência que muitas civilizações humanas levaram séculos para desenvolver. Vamos descobrir como esses insetos enfrentam enchentes, deslizamentos, frio extremo e escassez de oxigênio. Tudo isso com estratégias surpreendentes de engenharia natural. Capricha no like e se inscreve aqui no canal Curioso e Ponto e vem comigo nessa jornada subterrânea. Se você passou a infância observando formigas, deve se lembrar da sensação de poder ao jogar água sobre um formigueiro. Parecia uma catástrofe total, mas o que você via era só a superfície. Lá dentro, uma operação muito mais complexa já estava em curso. Para as formigas, a chuva não é surpresa. Elas detectam mudanças na umidade, na pressão do ar e até vibrações sutis no solo. Tudo isso com sensores naturais distribuídos pelo corpo. Antes do primeiro trovão, elas já estão se preparando. A entrada do formigueiro é reforçada. Grãos de areias, pedaços de folhas e secreções naturais criam pequenas barragens que reduzem a infiltração. Isso pode parecer improviso, mas eles seguem padrões altamente eficientes, comparáveis a estruturas humanas como diques e represas. Elas fazem tudo isso em questão de horas, sem cálculos, sem projetos, apenas com instinto e cooperação. Se a água conseguir passar pela primeira defesa, elas não entram em pânico. Começa-se então a resposta interna. As operárias vão escavando microcanais que redirecionam o fluxo da água, como um sistema de drenagem urbana. Cidades modernas usam esse princípio para evitar alagamentos, mas as formigas já faziam isso muito antes da invenção do concreto. E tudo isso acontece com coordenação perfeita, como se cada uma soubesse exatamente o que fazer. Nada de desespero, apenas ação. Mas o que acontece se a água continuar subindo? Por fora, um formigueiro pode parecer só um monte de terra, mas por dentro é um castelo subterrâneo planejado nos mínimos detalhes. Os túneis seguem curvas e ângulos que dificultam a entrada de água. As câmaras internas são colocadas em áreas protegidas, longe da superfície. Algumas espécies até compactam o solo ao redor dessas áreas, criando barreiras naturais contra infiltrações. É uma arquitetura adaptativa. Diferentes espécies constroem de acordo com o solo, o clima e o histórico de ameaças da região. Isso parece coisa de civilizações antigas, como os maias ou os egípcios, que aproveitavam o relevo e o ambiente para planejar suas cidades. As formigas fazem o mesmo, sem mapas ou cálculo estrutural, e fazem isso há milhões de anos. Se a inundação continua, vem o próximo truque: o controle do ar. As formigas criam bolsões de oxigênio dentro do formigueiro. Elas bloqueiam passagens secundárias,
selam acessos e mantêm o ar circulando em áreas essenciais. Essa técnica lembra a engenharia de submarinos e minas subterrâneas humanas, que isolam compartimentos para manter o ar em caso de emergência. Mas as formigas vão além. Algumas operárias saem em busca de ar fresco e retornam para compartilhá-lo com as companheiras presas. Sim, elas transportam oxigênio, sem cilindros, sem tecnologia, só com o próprio corpo. Em casos extremos onde nada mais funciona, as formigas lançam mão de uma estratégia final, o sacrifício. Algumas se posicionam nas entradas das câmaras mais importantes e usam seus próprios corpos para bloquear a água. Elas sabem que não vão sobreviver, mas fazem isso pelo bem da colônia. Esse tipo de comportamento é comum em outros insetos sociais, como abelhas e cupins. Mas nas formigas, o instinto coletivo é levado a outro nível. É como se cada indivíduo dissesse: eu não sou importante, mas a colônia é. Além da engenharia, o corpo da formiga também é uma arma. Algumas espécies possuem pelos microscópicos que repelem água, criando uma película protetora. Essa camada pode até prender pequenas bolhas de ar, permitindo que elas respirem debaixo d'água por um tempo. É como se usassem um traje de mergulho biológico. Esse mecanismo é tão eficiente que inspirou cientistas a desenvolverem tecidos impermeáveis e sistemas de respiração aquática. Quando não é a água que ameaça, é o frio. Diferente dos mamíferos, as formigas não produzem calor interno. Então, quando a temperatura cai, elas descem para as câmaras mais profundas, onde o calor do solo ainda persiste. Algumas espécies desenvolvem no corpo compostos anticongelantes, como o glicerol, para evitar que seus fluidos internos congelem. Outras simplesmente entram em hibernação, consumindo o mínimo de energia até que o clima melhore. O que as formigas nos ensinam vai muito além da biologia. Elas mostram que a sobrevivência não depende apenas de força, mas de inteligência, trabalho em equipe e adaptação. Quando as tempestades vêm, elas não fogem, elas se organizam. E mesmo quando tudo parece perdido, elas ainda encontram um jeito de continuar. Nós humanos também enfrentamos nossas enchentes, reais e simbólicas, problemas, crises, perdas, mas talvez possamos aprender com esses insetos a resistir com mais sabedoria. Se você curtiu esse nosso mergulho no mundo subterrâneo das formigas, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que ama curiosidades sobre a natureza. Porque entender como as formigas enfrentam o impossível é um jeito incrível de aprender mais sobre nós mesmos. Até o próximo vídeo!